O Secovcast de hoje vai falar de um tema que eu, por exemplo, desconhecia. Vou conhecer mais nessa conversa. Antes dessa conversa que vamos ter agora, batendo papo com os nossos entrevistados, eles já me ensinaram algumas coisas. Imagina essa conversa que você vai acompanhar comigo, que é sobre gás, o fornecimento de gás, casa, apartamento. Eu, por exemplo, quando você liga o seu chuveiro, quando você vai cozinhar alguma coisa, o gás está ali. Como ele chega até ali? E num edifício, num condomínio, uma série, né, uma cadeia de redes de fornecimento atende não só o seu apartamento, mas todos os outros. Nós somos cientes do que está por trás do gás que chega no nosso apartamento, que serve o nosso condomínio, riscos, manutenção. Vamos conhecer um pouco mais disso, né, com dois especialistas do tema, que trabalham inclusive com uma empresa que estrutura toda a rede de gás nos condomínios. Eu tenho aqui comigo o Nilson Paulo. Nilson, obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. E o Yuri Gabriel Silva. Eles são diretores e gestores de uma empresa que lida exatamente com esse setor e que é parceiro do Secov. A gente vai conversar sobre isso. Meninos, eu queria primeiro perguntar para vocês o seguinte: gás é coisa séria? Quem é que me responde isso? Gás é uma coisa séria? Seríssima, né? É. Mais do que a gente pensa, mais do que a gente imagina. Não só é importante para o abastecimento da cozinha, para a preparação do nosso alimento, para o aquecimento do nosso chuveiro, para o banho, para o conforto nesse friozinho, aquecer a água para um banho quentinho, mas é tão importante que os riscos que ele pode oferecer, né? Em relação a vazamento, a equipamentos fora do prazo, a ausência de manutenção preventiva, que é exatamente isso que nós temos brigado por espaço aqui em Maringá. Vocês estão à frente da Gás Seguro, né? Que é uma empresa, a gente tem que deixar claro, vocês não fornecem o gás, né? Vocês fazem toda a rede de entrada do gás, por exemplo, no edifício e a chegada em cada um dos apartamentos. Então, eu calculo que vocês atendem tanto condomínios, como pode atender também o morador. Residência, Né? Correto. Quando a gente pensa na instalação de uma estrutura de gás num prédio, por exemplo, é uma coisa complexa, porque o prédio novo, a gente entra nele, quer morar e pronto. Mas seria interessante uma pessoa, quando vai comprar um apartamento, ou um síndico que vai assumir a frente, entender muito bem o que é uma rede de gás. Eu queria que vocês vejam como é que é a estrutura do gás que entra lá, como se fosse a água que entra lá na frente do prédio e vai chegar no apartamento de cada um. Olha, o correto, hoje existem normas. Existem os órgãos competentes que faz toda essa vistoria para colocar toda a rede adequada. Então, por exemplo, a Gás Seguro trabalha dentro das normas. Se a Gás Seguro vai fazer instalação no prédio, vai fazer com profundidade de rede, prensar cotovelo, tudo quanto é emenda, isso tudo é feito teste. Por quê? Para ver se não tem vazamento antes de soltar a rede, o gás nessa rede. Então, você vai, por exemplo, um prédio vai ser construído e vai ser instalada a rede. Isso. Vocês têm que acompanhar, porque existe uma norma entre o tamanho do prédio, quantidade de pessoas, tem toda uma regulação que envolve não só a rede em si, mas o quanto de pessoas e o que ela vai atender. Correto. Porque o dimensionamento de rede, por exemplo, o total de apartamentos dimensiona qual é o tamanho da bitola da tubulação. Vamos supor, se é de 20, 26, se é de 32. Então, tudo isso tem que ser acompanhado por uma empresa que entende, seguro e que está dentro da norma. Tá, deixa eu fazer uma coisa legal que me vem na cabeça. Assim. Então, vamos supor que eu tenho um apartamento que tem lá 30 famílias, certo? 30 famílias. Vamos calcular aí, em média, 3, 4 pessoas por família. 100 pessoas moram no prédio. Certo. E isso vai ser uma espécie de estrutura de fornecimento de gás. Correto. Sim. E aí existe uma pressão desse gás que circula dentro desse encanamento. É isso mesmo. Vamos pensar, eu estou pensando meio como fosse água, Mas né? é isso aí, da base. E aí eu tenho que tomar cuidado com isso. O engenheiro mecânico, ele vai fazer o dimensionamento de quantos quilos vai comportar esses 30 famílias, por exemplo. Ele dimensionou quantos quilos vai, é o que chama P45 ou P190, que é lá na central. Aí tem um regulador de pressão que vai mandar a carga. O P é o regulador de pressão. Isso, é o cilindro, Certo. onde fornece o GLP. Aí tem um regulador antes que vai regular a pressão que vai levar para essas 30 famílias. E lá em cada apartamento dessas famílias tem um outro regulador que faz uma outra regulagem para chegar no fogão com
o quilo certo. Ou seja, isso tem que estar numa sintonia Isso uma aí. sintonia legal. perfeita. Tudo calculado Porque para se não isso dar... tiver uma pressão maior do que a vazão, Hoje, É por problema. exemplo, é problema. uma rede nova hoje, que é o PEX, que é o material que mais se usa hoje. Tem ferro, cobre, o material PEX, que é o multicamada. O 16, por exemplo, 16 quando milímetros, você fala multicamada, ele é mais resistente à pressão, ele ele tem a calibragem dele. É. Por exemplo, 5 quilos, 16 milímetros. Ele pode chegar até 5 quilos. Ah, vou mandar 7, ele aguenta. Mas a norma do fabricante É 5. é 5 quilos. Então, o que tem que fazer? Coloca menos. Como que vai chegar lá? O regulador de pressão. É ele que vai dar essa regulagem e vai... Então, isso é dimensionado pelo engenheiro, lá que vai dimensionar quantos quilos, quantos P45, quanto vai atender. Isso é relativo. Aí tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Isso tem um custo. E a gente sempre sabe Sim. que nas Sim. construções a gente tem custos que alguns gostam de cortar, outros gostam de manter. Exatamente. E gás é um negócio perigoso, um negócio tem que ter uma empresa que, como a de você tem que ter muito cuidado no que você vai fazer. Né? Nessas operações, as pessoas que estão construindo, as pessoas que estão morando, elas devem estar por dentro dessas medidas, elas devem entender o que está por trás da parede quando se fala de gás. A porcentagem tanto de moradores quanto de responsável por um condomínio, por exemplo, que são vários moradores, a quantidade de pessoas que são leigas em relação a esse assunto é grande. Eu acho que é 90%. É um número muito grande, assim, comparado aos que sabem o risco que oferece. Todo mundo sabe o risco que o gás oferece. Todo mundo sabe Todo mundo teme que aquilo dê um problema. vazamento de gás pode causar uma explosão Sim. de diversas proporções. Mas quando se trata de manutenção preventiva, a pessoa entender qual a importância de instalar um equipamento correto, com uma empresa correta, de ser um equipamento com o selo do Inmetro, não só o mais barato, mas o certificado para aquela instalação, esse tipo de informação Essa questão que você pago coloca, demais. Yuri, é interessante, porque vocês fazem manutenção também. Sim, é isso aí. Vocês não fazem só a instalação. Não, é manutenção. E, de repente, chega um momento em que as pessoas precisam trocar uma parte da rede, alguns momentos ali você tem que fazer uma avaliação e você percebe que é hora de fazer uma manutenção e troca de alguns componentes. E quando a gente fala de troca de componentes, todo mundo fica entre, né, o mais barato e o mais seguro. isso aí. Né? Correto. É difícil educar as pessoas de olha, você tem que às vezes investir mais para não ter problemas. E às vezes as pessoas falam, mas é só gás, não? Para que gastar? A gente teria que ter mais ciência de que o investimento em segurança é maior do que o custo que você vai ter aparentemente imediato. Eu costumo falar assim, por exemplo, família. Você tem que pensar na proteção da família. Então, quanto mais seguro você esteja, investe ali. Por exemplo, eu aluguei um apartamento. Qual correto de alugar um apartamento? A imobiliária faz lá a vistoria. Certo. Tem que pedir a vistoria na rede de gás. Olha, poxa. E não se pede. Não se faz isso. Muito pouco. Isso faz quando a Gás Seguro chega, que orienta, aí pede. Aí Quando vocês vão fazer assistência, falam, é preciso mexer nisso. Porque o inquilino, por exemplo, ele tem que ter lá o documento que foi feita uma inspeção na rede. Ele vai colocar a família dele lá dentro. Claro. Verificou lâmpada, porta e tudo. A fornecimento de água, não tem nenhum problema no cano, vazamento nenhum. O gás, Tá. ele ok. deixa pra lá. O E a gás- rede? Porque o gás diferente de água, a água tá lá, aparece uma mancha. Isso, E você gás, vê, meu né? cara, eu não É vejo isso mesmo. O nada. gás é silencioso. Quando percebe, já... Pum. Bom, Às vezes é tarde. Então, eu tenho orientado muito os inquilinos nisso. Tô mudando, tem que colocar a mangueira e tal. Aí, alguém às vezes fala assim, pô, mas devia ter dado essa orientação? Devia. Nós cuidamos de vidas. Quantos apartamentos a gente vai durante o dia e fala, pede manutenção preventiva da rede. Eu vou lá instalar o Manutec para instalar uma mangueira, um registro. E a rede? Como que tá a rede? E essa questão, ela não é ouvida e ninguém... vamos colocar aí, 99% não tem esse conhecimento. Agora, existe um tempo de vida para isso? Porque eu, por exemplo, moro num apartamento, num prédio que tem mais de 20 anos. Tem todo um fornecimento de rede de gás. E, sinceramente, depois dessa conversa com vocês, eu vou perguntar para a síndica de como é que tá aquele negócio, né? Isso é bom. Isso Talvez aí. eu tenha feito manutenção e eu não saiba, né? Mas eu isso aí. nunca parei para pensar. Pô, é um apartamento que um prédio já tem uma certa idade. Sim. De quanto em quanto tempo é necessário que a gente pare para pensar de que, é preciso rever a rede? A rede primária, por exemplo, que é a rede que vem lá da central, e abastece, né? Chega até o medidor do apartamento. Cada 12 meses tem que fazer
Um teste de tanqueidade. Cada É 12 que nem o meses. ser humano fazendo avaliação do Check-up. check-up. É uma vez por ano. E na rede de gás são vários tipos de equipamentos. E tudo tem um prazo de validade. Por exemplo, esse da rede primária, a tubulação principal, que é a primária, é a tubulação que leva o gás de lá da central de gás, onde tem os botijão, aqueles grandão, leva lá pro fogão. Mas essa tubulação, ela tem que ser testada anualmente. Que é talvez a que tenha mais risco, porque é que vai fornecer gás para todo o porque é a prédio. principal. É onde vem a mais... É o caminho principal do gás, né? O gás sai de lá, para ele chegar até o apartamento, todo o gás passa por essa tubulação. E aí nos apartamentos ele vai ramificando, né? Vai indo para cada apartamento. Tá, então anualmente eu tenho que fazer isso. Anualmente tem que ser feito teste de tanqueidade na rede primária. E no apartamento, cada um, por exemplo, eu tenho lá na minha casa, e vou Boa confessar com pergunta. vocês, faz mais de 10 anos, né, que legal. eu tô lá. Em que momento eu lá no meu apartamento, independente do condomínio, eu tenho que também ficar atento a isso. Se diferencia os tipos de tubulação. Certo. O fornecimento de gás no condomínio tem a rede primária e a rede secundária. A rede primária é a que coleta o gás de lá da central, lá embaixo, na casinha do gás, para levar Certo. para o apartamento. Antes do apartamento, ele se ramifica para a rede secundária. A rede secundária é a que é a tubulação de cada Que vai apartamento. chegar em cada apartamento. É a que passa no caminho da sua casa até chegar ao seu fogão. Mas também tem uma rede dentro do apartamento, porque eu Essa aí, posso ter essa no é meu secundária. fogão, eu tenho no chuveiro. O aquecedor, essa é a secundária. A primária, a cada 12 meses, ela tem que ser testada. A secundária, que é de dentro do apartamento, diferente da primária, ela tem que ser testada a cada 5 anos. Então quer dizer que eu já passei por duas aí. Já era para ter feito 2 vezes. Entendi. É isso aí. Fora os equipamentos, né, que Certo. compõem. Só isso é importante que as pessoas saibam. Né? Sim. Mas quando você vai fazer uma manutenção, e a gente tem, de certa maneira, né, o brasileiro tem uma dificuldade de entender que é preciso fazer a manutenção, o desenvolvimento tecnológico, que avançou em vários setores, calculo que deva ter avançado também Sim. nesse setor. Com né? certeza. Hoje existe um monitoramento muito mais eficiente sobre essas redes. É possível você acessar toda a estrutura com mais facilidade. Reparos são mais eficientes. É possível você detectar um vazamento, por exemplo, de uma maneira mais rápida hoje. Hoje existe um trabalho chamado vistoria técnicas com trocas dos equipamentos vencidos dentro da unidade. Isso é uma vistoria. A vistoria é o quê? Você contrata um profissional, ele entra dentro da unidade e vai verificar a validade. Mangueira de aquecedor, por exemplo, tem lá nela. Vem no pezinho, tá lá. Se não tem, tem que fazer uma auditoria ali com o morador, quanto tempo mora Certo. ali, se é proprietário e tal. Aí você vai tirar essa informação que aquela mangueira tem mais de 5 anos. Mangueira de fogão vence cada 5 anos, mangueira de aquecedor também. Existe uma que é corrugadinha, que é de alumínio, ela é indeterminada. Só faz uma verificação nela se está pingando, que às vezes está furado, Certo. entendeu? Mas a mangueira do gás é cada 5 anos. Então tem todo esse trabalho. Isso, para entrar dentro da unidade, tem que ser um profissional que entende, saiba das NBR, desse compromisso, tem essa responsabilidade. Que consiga detectar com precisão aonde está o problema e o que tem que ser trocado. Exatamente. Então não tem vazamento, não tem nada. E o equipamento? Estão todos vencidos. Manutenção preventiva, tem que trocar. É porque muita gente pensa assim, mas está funcionando direitinho, por que eu vou mexer? Precisa, é isso E aí. deixa. E aí você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Por isso que tem que fazer o teste a cada 5 anos, porque emite uma ART, Entendi. que é a anotação de responsabilidade técnica. A empresa fez, vai analisar, faz um vídeo, faz um laudo, analisa, bom, está sem vazamento. Emite um ART, esse profissional ele vai acompanhar essa rede. É porque eu imagino, Yuri, que, por exemplo, quando vocês instalam uma rede nova, por exemplo, calculo que vocês estejam chamados várias vezes para fazer um prédio novo, sim, ou mas- vamos trocar que está no prédio. Vocês também estão assumindo por um tempo É isso o aí. serviço que vocês fizeram. De uma certa isso maneira, vamos trocar hoje, trocamos isso. Tudo aquilo que vocês trocaram, vocês estão assinando de que vai funcionar por 5 anos, é isso? É isso. Essa E é se der algum problema, a empresa que instalou vai ter que responder. Essa é a RT que ele falou. A anotação de responsabilidade técnica. A partir do momento que a gente faz uma tubulação nova ou faz um teste numa tubulação, comprovando que tem que não tem Um vazamento. teste também, se fizerem um teste. também. Comprovando que não tem vazamento nessa tubulação, a gente que fez o teste, nós vamos emitir essa RT, se responsabilizando Pô, que a mas gás isso é uma responsabilidade muito grande. enorme. Muito grande. Por isso que um trabalho que nem o de vocês, você tem que tomar muito exatamente, cuidado para não errar. Exatamente. Porque, como a gente brinca, é um tiro no pé, né? É isso aí. Eu, por exemplo, eu falo para os técnicos, avisa o morador, qualquer diferencinha de cheiro, liga. Meia-noite, 3 horas da manhã, não importa.
liga e fala, tô com cheiro de gás. Pô, Nilson, isso é uma coisa que eu queria entender de vocês. Porque, como a gente falou, né? O vazamento de água tá claro. Já. Tá Você líquido. vê pingando, né? O gás eu não vejo. Uhum. Contudo, eu posso detectar. Sim. E Os algumas. engenheiros chamam ele de silencioso. É isso, é silêncio. E quanto mais silencioso, dizem que todas as doenças mais silenciosas são as mais São as perigosas, piores, né? Aí como é que você faz? Porque você tem que orientar também as pessoas, os moradores, o síndico, para perceber isso, né? Ou algum problema. Porque pode ocorrer, de repente. Sim. Como é que se orienta as pessoas que estão acompanhando a gente aqui? Ó, tipo, muita gente fala, tá, mas pô, eu tenho gás em casa, eu tenho um fogão com gás. Como é que eu percebo que tem alguma coisa errada? Ó, o gás, por exemplo, ele não tem cheiro nenhum. Ele é um vento que você não vê e não sente. Você tá de Só que- brincadeira. só que ele tem um produto nele, uma toxina nele, que para fazer sentir o cheiro. Ah, é colocado um produto nele. Especificamente para isso. Especificamente para isso, para mostrar o perigo. Sentir o cheiro tem indício de perigo. Já tem que ir lá no regulador. Então aquele cheiro que a gente de vez em quando vê, deixa É, o isso fogão aí. apaga Às a vezes chama, pode você fala, abrir. nossa, cheiro. É esse cheiro que isso não aí. é natural do gás, Isso, não Mas é é- do GLP, né? Que é o gás liquefeito mas de é petróleo. aplicado nele para que a gente possa. Pra se Perceber o identificar. perigo. Porque se não Tá fosse isso... mostrando que o perigo tá ali. E outra coisa relacionada a esse cheiro, ele, pela fórmula do gasosa, né, do gás liquefeito de petróleo, ele não sobe o cheiro, ele sempre a tendência a descer. Então, às Ou vezes, seja, num se eu tô apartamento... andando no apartamento, até ele chegar em mim, Isso, ele já não. tá numa proporção legal. Legal. Isso, exatamente. Rapaz. Por exemplo, existem apartamento- situações do apartamento de baixo, chega o cheiro no apartamento de baixo e é de cima. Várias situações assim a gente pega. Ou seja, várias. chega o cheiro no apartamento, que nem eu moro aqui, chega no apartamento de baixo, De mas o baixo, vazamento é do meu é no apartamento. seu apartamento. E o cheiro de gás é absurdo lá embaixo. A menos que ele saia por um registro ou já na rede dentro do armário, por exemplo. Ou ele saiu na mangueira ou no fogão. Aí ele já sai ali. Se ele sair na rede, Porque no fogão tá aqui e tal. Você sente ele direto. se ele tiver um vazamento na rede, vamos falar assim, 90%, ele vai refletir no apartamento embaixo. Até porque a tubulação passa por dentro da parede. Então, se Parede, em algum laje. ponto da tubulação tá rachado e o gás tá vazando, ele vai querer sair por algum lugar. E ele não vai subir, ele vai E descer. calculo que ele saia com muito mais facilidade do que água, né? Porque ele é muito Isso. fácil de Isso penetrar aí. nos poros. Ele vai tomar Ele mais. é por oxigenação, por exemplo. Se ele saiu aqui do piso e laçou uma janela aberta, ele faz um movimento igual fumaça e ele vai ali. Senão ele vai impregnando, desce. Tá, vamos colocar uma situação. Nossa, agora dá vontade de conversar um monte, vou colocar um monte de situações aqui. De repente a gente viaja, certo? A gente sai, vai viajar e a gente fecha a porta, tá. Quando você tem o gás, tem que tomar alguns cuidados com isso. Porque se você deixa a casa toda fechada e tem um vazamento, é uma esse coisa aí. muito mais complicada Esse se é o tiver uma problema. janela aberta, por exemplo. Esse que é o problema do gás. Ele confinado que é o problema. Se existe um lugar para ele sair Uma janela aberta e tal. beleza. Agora, se ele tá confinado, é problema. Então quer dizer que a gente tem que tomar muito cuidado, não só com a unidade que eu moro, Sim. mas com o que tem dos outros apartamentos também. Porque não adianta nada, por exemplo, eu cuidar muito bem da minha isso rede aí. e eu ter um outro problema na rede de baixo. É por isso que nesse serviço que ele citou de vistoria com troca, vistoria técnica com troca, a gente entra num condomínio e fecha um contrato com o condomínio para fazer essa análise e troca de todos os itens de todos os apartamentos. Porque se são 10 apartamentos e um não está regularizado, o prédio todo... Porque vocês fazem consultoria também. Isso, tipo, exatamente. fazer Exatamente. uma avaliação, manter um. Isso, pra, Porque existe uma responsabilidade de vocês e um acompanhamento Com disso. certeza. A gente vai, desde essa parte da consultoria, para analisar e passa um relatório completo do que precisa ser feito no condomínio, ou no apartamento, na residência. Essa relação que vocês trabalham com gás, a gente percebe assim, muitos prédios têm uma rede, alguns têm um botijão em cada um dos apartamentos, Sim. prédios mais antigos, Muito mas pouco hoje, muito mas não é. existe. São os mais A grande antigos, maioria né? deles tem uma rede também e tem um consumo disso. Né? E o consumo, é claro, as pessoas querem que o consumo seja justo. Com certeza. E isso passa por vocês também. De certa Também. maneira, o registro do que é feito do consumo de cada apartamento tem que ter um controle muito adequado. Sim. Existe alguma coisa que pode atrapalhar esse registro? O que a gente tem que tomar cuidado para que o que eu gaste seja o que eu gastei e eu não comece a perceber que talvez esteja sendo cobrado mais do que eu gastei? Como é que a gente tem esse controle? Existe um medidor. Quando ele sai lá da central, que ele vem na rede primária,
Ele chega e entra na secundária e passa pelo medidor. Então, na medida que o morador aciona lá o Fogão, aquecedor, chuveiro. o relógio ele tá marcando. Parou, ele para. Então, todo mês é tirada uma leitura. Então, cada um dos apartamentos tem seu próprio relógio. Tem seu próprio Tem o seu relógio. relógio. Todo mês isso é a empresa que fornece o GLP tem a leitura. Mês a mês tem a leitura. Quem faz a leitura do consumo do gás é quem fornece. Quem fornece. É outra empresa diferente da nossa. É um vazamento por alterar o preço, Pode se você alterar, não tomar com cuidado. certeza. Exatamente. Isso aí. Alterou, esse morador já tem que, ou Tem fez alguma a leitura errada ou alguma coisa. Bom, recebi parede. Ou é um problema no relógio que leu, ou tem alguma coisa... É isso aí. Eu recebi parede esse mês, o que eu exagerei? Bom, então estamos com a família, mesmo uso e tal, então tem coisa errada. Então precisa analisar. Bom, primeira coisa, o ano do medidor. Pô, tá muito velho, travou, não travou? Quem que vai dar essa especificação? Uma empresa qualificada que entende. Vocês instalam os medidores, mas Isso. o medidor tem que ser garantido por uma empresa. Isso, ele tem o É o próprio- Inmetro que E veio. o Imetro, Isso, exatamente. Ele vem com selo. Ele tem que ser aferido a cada 10 anos pelo Imetro. O próprio Imetro estabeleceu. Portaria 156, 10 anos é a vida útil dele. Aí, vai trocar? Pede para fazer uma aferição. Mas essa aferição é uma coisa hoje que... É uma aferição que tem que ser feita pelo Imetro, então é uma burocracia. É o IPEM, né? É o exatamente. Ah, então, a cada 10 anos eu tenho que fazer uma Ele aferição. tem que ser aferido. Essa 10 aferição não se faz hoje. Por quê? Não vale a pena. Como tirar um medidor hoje e mandar para o IPEM, lá São Paulo? Tem que ficar sem o medidor. Vai Tem ficar que pôr o medidor. Exatamente, ele vai ficar sem o gás. IPEM vai avaliar ele, vai dizer assim, ó, esse medidor pode Voltar fazer para o aferição. lugar dele que ele está fazendo. Não, Vai aí colocar vai o pra selo empresa. novamente. O IPEM não faz, Não manda. só faz avaliação. Aí vai lá para a empresa para fazer a aferição, o Imetro selar e voltar. Isso deu 6 meses e 3, 4 vezes mais caro. Então, tira e Troca. coloca o novo. Certo. É muito rápido, é instantâneo e... Ou seja, a troca é praticamente o menor o custo do que se você Com mandar certeza. ferir, além do que é tecnicamente inviável você. Aferir hoje 100%, ninguém faz. Ninguém faz. A troca é bem mais A baixa. instalação numa rede dessa, ela vai pegar as paredes, né? Ela vai ter espaços nas paredes. E quando a gente vai. Eu já tive esse problema. Vamos consertar o encanamento lá em casa. Nossa, é um trabalho danado. Sujeira, né? Quebrado. Como é que se faz a manutenção? Hoje tem mais facilidade de você chegar aos pontos que é necessário fazer manutenção sem criar uma invasão muito grande dentro do espaço? Sim, primeiro hoje, para localizar onde ele passa, tem um projeto. Né? Se o prédio é muito antigo, nós, por exemplo, já estamos acostumados, a gente deduz por onde ele passa. Pela construtora, por muita rede já feita, a gente deduz por onde ele passa. Geralmente, cotovelo. Ó, aqui é possível ter um cotovelo, aqui é possível ter uma curva, e aí chega no registro. Tem que ter um mapa disso? Os prédios projeto. deveriam ter um projeto disso? Deveria. Todo prédio. Deveria, mas pelo jeito não tem. Uns que não tem. Principalmente os mais antigos, né? Mais antigos não tem. Aí vocês vão ter que ir pelo será que é, será que não é? Nós temos um equipamento que é chama detector de gás. Detector de legal, fuga de cara. gás. Ele detecta microvazamento. Não precisa estar tá furado, tá vazando. Um microvazamento que qual que é o natural hoje? A espuminha com sabão. Tá. Apanha lá, ele não faz bolha. Mas tem um vazamentinho, tô sentindo cheiro, mas não tem força para fazer uma bolinha para poder mostrar. Porque vê assim, a princípio, eu acho que não tem vazamento nenhum. Exatamente. O detector vem, Ele encostou, ele pá. Ele apita quando ele encontra o Tá, Ah, você não. acha o vazamento e aí como é que você chega no ponto lá? Como é que é? Então, aí ele tem o grau, ele aumenta. Ele deu lá um sinal de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Quando ele bate lá no último, em uma conferência de 1 metro, pode quebrar quem tá ali. Ah, tá. Então ele vai fazer um raio de 1 metro e naquele Pode 1 quebrar metro. quem tá ali. Aí o detector que vai dar o grau. Aí ele tá baixo, você tem que ir indo. Ó, não consigo detectar. A gente pega uma furadeira, uma broca bem fininha, de acordo com o piso ou revestimento, vai lá na junta e faz vários furinhos, suga ele ali com um aspirador. Às vezes, na hora já aparece, ou aparece no outro dia. Como ele tá impregnado ali, ele vai nesses furos, ele sai. Aí ele dá o grau de força. Isso é coisa muito comum de acontecer. Muito comum, Muito, muito. Bastante mesmo. muito comum. Porque quando ele está dentro da tubulação, não consegue ter acesso direto a essa tubulação. Então o gás ele vai ter que buscar um lugar para sair. Então a gente encontra vazamento, rachadura na parede e o gás saindo, porque ele está buscando um lugar para sair da parede. Dentro da tomada. Rejunte, saindo de tomada, saindo de lâmpada. São várias situações. Agora, prédios mais antigos costumam ter, claro,
uma rede São os que com mais acontecem. mais acontecem. Sim. Vale a pena mudar toda a rede? É possível fazer isso dentro Aí de um tá. prédio? Até que ponto a mudança da rede pode significar segurança ou gasto em excesso? Por exemplo, a vida útil de um prédio antigo hoje de 40 anos é ferro. A vida útil É ferro. A vida útil hoje do ferro é 35 a 38 anos. É a vida Então, útil. na prática, ele já passou da Já foi. passou. E, por exemplo, qualquer infiltração de ralo, banheiro, lavar demais, Vai correr o que- ferro. um rejunte que não está fechado, tudo isso diminui a vida útil dele. Ele vai apodrecer e vai dar um vazamento. Então, esse teste na rede primária e rede secundária é exatamente para isso. Achou um vazamento, 2 vazamentos, 3 vazamentos, apartamento separado, ou tem vários. Qual que é o que a gente aconselha? Condena a rede e faz a rede nova. Se chamar uma inspeção de um bombeiro, ele vai condenar a rede. Então, o condenar mais a rede. certo é você trocar Ele ela. vai condenar a rede e falar, faz uma rede nova, porque tem vários indícios de vazamento. Aí não compensa ficar... Mas aí vocês tocaram num ponto interessante, porque tem a rede do encanamento, Sim. né? E tem a rede de gás. E você Tem. falou, o ferro antigo, né? Tá ali talvez do lado da... Junto, né? E isso é legal, citar o negócio da água junto com o gás? Não é interessante? Existem materiais hoje da rede de gás que não são tão corrosivos como o ferro hoje? Sim. Vazou a água, mas não vai destruir o encanamento do gás? Se ele for aéreo, não tem problema. Aéreo, explica isso. Aéreo, se ele for aparente, tá na parede descendo. Por fora. Se ele tiver embutido, por fora da parede, o aéreo. Isso. Se ele tiver embutido ou na laje, o bom é separar. Não deixar muito próximos um do Não outro. deixar próximo. Já esse tipo de cuidado. Porque a água pode vir a... Diminuir o prazo, né, de validade dessa tubulação. Mas agora hoje a gente ralo, utiliza... hoje ele acontece muito infiltração em ralo de... E a rede elétrica? Como é que funciona esse negócio? tem que estar distante. Totalmente separado. Tem que estar distante. De uma central, por exemplo, igual uma tomada, tem que estar aí com 3 metros e meio afastado, não pode ter Porque eu próximo. imagino que aquilo que vocês falaram do vazamento do gás perto de um curto, perigo na certa. Com certeza. Existem construções hoje que não levaram isso em consideração? Vocês já se depararam com a Nossa, situação? Estão vivendo no milagre. Estão vivendo no milagre de não ter acontecido nada. Mas vocês já se depararam com isso? Já, Já se demais. deparamos. Já se deparamos com situação de fazer o orçamento para passar a tubulação e chega na hora de executar o serviço para passar por cima do forro, a fiação passa junto e a gente tem que cancelar o nosso orçamento porque nós não vamos fazer um negócio desse. Claro, porque vocês seriam responsáveis. técnicos Exatamente. do Eu negócio. vou dar uma documentação Aí que eu vou estar pede com. para tirar, afastar a rede, e depois executar o serviço no caminho adequado. Resumindo, as pessoas nem sempre dão a atenção que deviam a uma rede de gás. Não dão. Se dão essa Muitos, atenção quando depois. quando você passa essa orientação, é na hora. O cara não quer nem esperar você amanhã. Às vezes você fecha ali mesmo, não vai nem fazer 3 orçamentos, como é de costume fazer. Porque a pessoa entende que o perigo está morando ali. Mas a maioria, não, eu vou fechar e vamos pensar, a gente volta a fazer daqui 3 meses, 4 meses, volta lá porque desse prazo. Vocês estiveram no Secov, inclusive fizeram um treinamento sobre Sim. isso. Vocês falaram Isso, sobre foi um isso. treinamento. Falaram com os síndicos, por exemplo. É importante que a informação que vocês trabalharam com a gente aqui chegue para quem está na gestão de um condomínio, ou mesmo para os moradores. Eu calculo que eu, como morador de um apartamento ouvindo vocês, eu fico pensando, eu tenho que aprender alguma coisa. A gente tem dentro de casa riscos e, como você colocou nisso, seguranças que a gente poderia garantir para a família, que a gente não é atento. A importância de informar para evitar ou um gasto, o que é pior, é um problema maior. Qual a importância disso, na opinião de vocês que trabalham com isso? Eu coloco vou até o nosso arroba do Instagram lá, @gasseguro.maringá. Diariamente a gente coloca posts lá informativos. Oh, que legal, que legal. E essa... @gasseguro.maringá. Tá. Isso. E essa palestra, esse treinamento que nós tivemos com o Secov, deu pra gente ver
nitidamente o nível de conhecimento que tem os síndicos em relação a essa tubulação. Pro bem, da ideia de você viu que os síndicos estão mais... Para ambos, tanto para bem quanto para mal. Tem a gente muito consciente sabendo Muito disso. consciente, e muito tinha gente que olhou para vocês e falou, nossa. Gente que no mesmo dia falou, vamos lá que precisa resolver Entendi. isso e agora nós estamos dentro do condomínio regularizando, mas muitas situações de pessoas que ficaram abismadas. A gente mostrava uma situaçãozinha mínima de um vazamento, a pessoa não fazia ideia que aquilo podia acontecer e acontece dentro do condomínio dela e ela não sabia por quê. Por essa falta de conhecimento. Ou seja, as pessoas precisam ter claro que o ambiente que elas moram, existe aquela coisa do comum, né? A gente quer acender o fogão e ficar na boa, a gente quer ligar o chuveiro e tá tudo certinho. Só que tem algo que tá por trás disso. E tem uma parte da nossa apresentação que a gente deixa meio provocativo no final dela lá. Que a gente, sempre em relação a gente prioriza a relação a condomínios, né? Que são o maior mercado nosso que a gente atende. A gente coloca lá que as pessoas se preocupam com cerca elétrica, Sim. se preocupa com Câmeras de vigilância, porteiro eletrônico, que deve se preocupar. Eletrônico, porque ninguém pode, não quer que ninguém entre sem ser avisado, não quer que ninguém invade o condomínio, mas às vezes o perigo tá lá dentro e a gente não sabe. A gente está convivendo com vazamento de gás, mas estamos preocupados lá com a cerca elétrica. Não, mas isso que você falou, Yuri, é uma coisa que vocês colocaram e eu fiquei pensando, né? O gás é vital, importante, a gente precisa dele. Imagina, vamos pensar o gás no tradicional do cozinhar, fundamental. Só que a gente não tem noção da complexidade dele chegar até ali, do cuidado que a gente tem que ter com isso. Exatamente. Tem um síndico parceiro nosso aqui em Maringá, ele vai fazer uma reforma no condomínio, precisa fazer e tal, fazer lá mudar todo o design, a entrada, aí vai gastar uma nota. Aí ele me chamou para fazer uma vistoria na rede. Por onde eu começo? Essa foi a pergunta. Eu falei, rede de gás. Esse é o carro-chefe. Você vai fazer tudo isso, deixar o rede de gás por último. Quando chegar no final, é possível cair tudo. Exatamente, isso que eu penso. Ficou lindo de ver, mas o quanto isso dura se você não cuidar daquilo que pode se transformar no problema dela. Primeira coisa, a rede de gás. Depois, pode cuidar de outras coisas com calma. Com calma, dentro de cada normativa, né? Dependendo do grau de problema que está dando, não precisa correr. Mas a manutenção preventiva na tubulação de gás é um essencial. É a primeira coisa que tem que ser feita. Porque eu acho o trabalho, conversando com vocês, é interessante isso. A gente conversa e entende a importância, a segurança necessária que isso tem que ter, a manutenção constante que isso tem que ter, de algo que a maior parte de nós não dá valor. A gente às vezes está preocupado com a portaria, com a reforma, com a pintura. Que é importante, né? É importante. Mas é como se você fosse decorar uma casa que a estrutura está caindo. Quer dizer, muito bonita a parede, mas isso está por trás, tem uma bomba por trás disso. Exatamente. Né? Tem coisa mais interessante. Exatamente. Aí, uma última pergunta que eu queria fazer para vocês, para a gente fechar. Né? Hoje, esse trabalho que vocês fazem, é claro que vocês atendem um monte de pessoas. Bastante. Constantemente. Qual é o maior problema que vocês enfrentam no trabalho que vocês desenvolvem? Qual seria o grande desafio do mercado de vocês quando vocês pensam em atender pessoas, né? Apartamentos, condomínios? Hoje é a vistoria interna. É você chegar no condomínio e poder chegar dentro do apartamento e mostrar para o morador. Essa é a maior dificuldade. Às vezes o síndico ele trata da rede interna, que é a rede primária, que ele responde civil e criminal ali, e o morador não tem o conhecimento do perigo que ele tem dentro da unidade dele. Ou seja, você cuida da entrada, mas na hora de chegar em cada apartamento, o morador não está tendo... Esse é o pior. Quando o síndico é parceiro, você acaba conhecendo e aí logo a gente fala, de quem é esse custo? É da unidade. O que o síndico precisa fazer? Levar uma empresa na unidade ou para o morador, vamos dizer, que tem conhecimento do que está fazendo. O morador, conscientizar o morador o que ele precisa fazer. Esse é o trabalho do síndico. Porque todo esse custo é da unidade. Eu fico pensando que quem assistiu a gente aqui, no final da nossa conversa, tudo bem, a pessoa começa a analisar. Isso. Mas também existe a necessidade, eu acho, de levar pessoas como vocês para dentro dos condomínios, para dar um curso como vocês deram, um mini curso, falar, olha, gente, o que está por trás do fornecimento de uma rede de gás? Quando o síndico ele precisa fazer uma apresentação, por exemplo, numa assembleia, eu por exemplo, fiz já muita assembleia. Em condomínios. E na assembleia
vamos fazer uma assembleia e vamos conscientizar os moradores. Perfeito. Às vezes o síndico ele não está ali com uma força para esclarecer. Nós vamos na assembleia, levamos lá o slider, passamos, mostramos. Mas qual que é a que vai obrigar isso? Existe o NBR, a gente passa o NBR, pesquisa no Google, analisa, liga para o engenheiro, liga para o bombeiro, faz o que precisa fazer. E não precisava fazer isso. Acho que as pessoas deveriam, aquilo que vocês falaram, existe um prazo de validade, as pessoas têm que tomar cuidado. Só que às vezes as pessoas falam isso, né? Mas a lei me obriga. Exato. Ou seja, você vai querer correr o risco isso aí. e só vai tomar cuidado com a tua rede de gado se você a lei te... Sabe uma coisa interessante? Tem umas perguntas bem top. Por exemplo, o morador, ele... tá tudo em ordem, não sinto cheiro, não sei nada, mas tá tudo vencido. Quando que ele vai mexer nisso? Quando você pergunta para ele, quanto você paga no seguro do teu apartamento? Eu pago X por mês. Uhum. Tá. Se der uma fuga aqui, ou um sinistro, vamos falar, e você aciona a seguradora. E a seguradora descobre que tem... Não, a seguradora vai pedir manutenção preventiva. Claro. É um escape. Claro, para não pagar. Vai pedir essa RT que a gente Não citou. tem RT, não tem nota fiscal, não tem nada, tá tudo vencido. Você não vai receber o seguro. Aí, o que a gente costuma dizer? Vai depender do juiz. Vai brigar lá. Por uma coisa que você poderia ter prevenido antes se não ter tido problema. Exatamente. Quando o morador tem esse conhecimento, tô pagando 20 anos de seguro desse negócio aqui e uma mangueira que custa hoje, 70, 80, depende lá do que você vai fazer. Você não troca. Eu tô jogando tudo isso fora. Por uma mangueira. Ele precisa ser conscientizado. Essa é a maior dificuldade hoje. Tudo gira Perfeito. em torno dessa falta de conscientização. Por isso que é muito louvável a iniciativa do Conecta Síndico, né? Que foi Sim, o onde evento vocês que eles participaram. fizeram para a palestra. Não só do que nós estamos falando da nossa empresa de rede de gás, esses treinamentos que foram levados lá, não para apresentação da empresa. Quando a gente foi dar nosso treinamento, nós não fomos apresentar a Gás Seguro para vender o nosso serviço. Nós vamos fazer essa conscientização. Então, se as pessoas valorizam e vão atrás dessa conscientização, muda todo o mercado de trabalho, que é a maior dificuldade que E nós uma temos. coisa, Yuri, que eu queria até encerrar com isso, né? O Secovi valoriza, tanto é que quando a gente tomou conhecimento do trabalho que vocês fizeram no Secovi, falei, eu quero conversar com esses dois. Eu agradeço demais o trabalho que vocês fazem, o que vocês trazem de conscientização em relação ao serviço que vocês prestam, mais do que a empresa que vocês representam, é a importância do trabalho que vocês exercem. Segurança. Então eu queria agradecer, Nilson, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Uma honra ter você aqui. Satisfatório hoje aqui a nossa conversa. Muito boa. Yuri, obrigado também pela Valeu. tua presença. Prazer estar aqui. Agradeço já também a todo o pessoal do Secov, o Luiz, a Rúbia, o Marcos Tadeu e entre outros que estão lá, Janaína. que A gente abriram agradece. essa oportunidade, Janaína, para a gente poder estar aqui. A gente que agradece vocês. Muito bom. E a nossa conversa hoje, eu conversei com o Nilson Silva, conversei com o Yuri Silva, não sou o Silva por acaso, eles estão à frente da Gás Seguro. Mas o trabalho deles e a intenção do Secovcast, do próprio Secov, Conecta Síndico, que o Yuri colocou, é de trazer informação que seja necessária, útil e principalmente traga qualidade de vida e segurança. Vou encerrar com o que o Nilson falou. As pessoas, às vezes, não se preocupam com detalhes, mas eles podem ser fundamentais para evitar grandes problemas. Por isso, gás é algo que precisa ser seguro. E essa foi a nossa conversa de hoje. Sim. Até o nosso próximo encontro. Até mais.